todos. Em nome da Academia de Letras, a gente agradece a presença de cada um de vocês. Nós estamos muito felizes com esse ciclo de palestras que começou ontem com a brilhante palestra do Jaime. E hoje, na segunda noite de palestra, nós vamos ter o nosso presidente, o Antônio Carlos Loretti, que vai contar um pouco para a gente da história da arquitetura e da evolução da nossa cidade, né? Amanhã nós teremos a presença da nossa confreira Maria de Lourdes Oliveira, contando para a gente sobre os 200 anos da cultura negra em São João. E a de Lourdes está muito feliz porque ela disse que as coisas da cultura negra nunca foram guardadas adequadamente. Então, sempre tem muita dificuldade em conseguir, né, dados, as coisas se perderam. Então, ela está fazendo um trabalho muito bacana e eu tenho certeza que a palestra dela amanhã vai ser muito proveitosa para todos nós. E na sexta-feira eu venho contar um pouquinho sobre os 200 anos da música em São João, né? A gente espera poder contar novamente com todos vocês aqui. Então, vamos dar início. Senhor presidente, a palavra é sua. Boa noite. Bom, é um assunto que, digamos, que a gente está trabalhando há muito tempo, mas é muito complicado para expor, né? Eu confesso que eu fiquei bagunçado com tudo isso, porque não dá para a gente contar todo um panorama, né, da cidade e da arquitetura em São João da Boa Vista, né? Porque, primeiro, também a gente não tem muitos dados, né, suficientes, colocados de forma mais objetiva, relacionado a isso. Segundo, também, é que eu não sabia que se eu prestava atenção nas imagens, porque acho que é muito mais fácil vocês entender através das imagens, né, ou tentava fazer um resumo, digamos, né, para também ficar mais inteligível, para não ter um certo pedantismo também acadêmico, nem uma ciência própria, né? Mas vamos ver o resultado. Eu acho que assim, quem me ajudou foi o Paulo Tonon, que me ajudou a colocar as imagens em ordem, e ele achou um exagero. Então aqui tem muito mais do que 200 imagens, aí falou, você não vai conseguir chegar até o fim. Eu falei, talvez a Neuza vai apertando ali, né? E aí o negócio. E outra coisa, as imagens atuais, a gente às vezes a gente tem muita dificuldade, porque ou fecha o tempo, ou enche de carro na frente. Então o Walter Ferreira, que está aqui presente, me ajudou bastante. Ele foi mandando imagens de ontem para hoje, tudo que ele tinha disponível, né, Walter? Que são imagens que ele prepara para os cartões postais da cidade. Então, são imagens assim que ele escolhe a dedo o momento certo para tirar foto. Então, quando tinha alguma imagem que ficava faltando, eu falava, vou pegar o do Walter, né? Aí a gente vê o que dá, né? Mas as imagens dele são perfeitas. Parece que ele manda todos os carros sair da rua, né? Manda abrir o céu, então facilita bastante. Então, vocês vão ver algumas imagens do Walter Ferreira. E que mais? Isso aqui acaba sendo um compêndio de todo o nosso estudo sobre essa área, que começou lá no Jornal Município, né? Graças ao incentivo do Dr. Joaquim Cândido de Oliveira, né? Em memória. Ele sempre me provocou isso. Ele falou, você tem que correr atrás, vamos fazer isso. Então, graças à coleção do Jornal Município, é que eu tenho esse conhecimento, digamos, de São João da Boa Vista no século XX, quase todo o século XX. Então, ele abriu os arquivos e facilitou bastante essa compreensão, principalmente na questão, digamos, imobiliária, digamos, da cidade, né? Então, a criação dos loteamentos, como que vai sendo essa ocupação, e mesmo dos monumentos, como que isso vai sendo registrado. Então, mas eu não consegui usar muitas das imagens, porque nessa época também eles não colocavam muitas plantas, mapas, né? Só na época dos loteamentos,
que os primeiros loteamentos, que são da década de 20, 30, né, entrando para 30, esses tinha até algumas propagandas, né, para a venda de lotes e de expansão da cidade nessa logística, né? Mas poucas figurações, poucas figuras, né? Então vamos lá. Pode mudar? Bom, a planta mais antiga que a gente conseguiu, assim, aqui, melhor? Até aqui. Aí tá. A planta mais antiga que a gente já conseguiu sobre São João da Boa Vista, e eu acredito que seja a mais antiga mesmo, pouco se conhece, é justamente essa. E aqui também é até uma reprodução xerográfica de um original, que é uma planta de linho, de um tecido linho, esmaltado, assim, invernizado. Então eles desenhavam a nanquim e aí invernizava por cima. Porque o linho tinha a capacidade de você fazer a cópia heliográfica. Heliográfica de sol, de luz. Então era um papel, você tinha o vermelho ou azul naquela época. E aí queimava-se a linha que você tinha do linho, ficava em branco. E o azul ficava na sua totalidade. Então a linha do desenho ficava em branco. E essa planta, curiosamente, eu encontrei quando a gente estava montando o acervo do Museu de Arte Sacra. Isso em 1986, 7 é a inauguração, né? Foi em 6 para 7. Então eu encontrei embaixo de um armário, eu acredito que essa planta saiu da prefeitura, porque ela é assinada pelo Guilherme Sandeville, que era o engenheiro da Câmara, é de 1901, então é uma planta muito antiga. A gente chama de planta cadastral. Por quê? Porque ela tem as casinhas pintadas. Quais são as casinhas que ocupavam esse território? E essa planta está comigo, porque eu tentei salvar, porque muita coisa foi para o fogo na Fazenda Cachoeira. E não sei por qual razão essa planta foi parar na Fazenda Cachoeira, que ela deveria estar na municipalidade, né? E é interessante porque quando eles vão fazer uma nova planta cadastral para São João, eles vão utilizar dessa planta, né? E quem vai fazer é o pai do Hugo Sarmento, Luiz Gambetta Sarmento, né? Que era engenheiro topógrafo. E ele vai brigar também com o engenheiro de Melo, né? Um engenheiro que vai ser o engenheiro da Santa Casa de Misericórdia, porque ele não era muito ético. Então, enquanto o Luiz Gambetta Sarmento, ele era primoroso. E ele acha que o Dr. Melo não fez uma entrevista, uma medição das casas a contento. A planta do Sarmento, do Luiz Gambetta Sarmento, ela tem hoje uma cópia heliográfica de papel vermelho, ela é meio avermelhada, no arquivo do Estado. Por quê? Porque a planta dele foi uma encomenda do Estado. Essa do Guilherme Sandeville foi uma encomenda da municipalidade, da Câmara, enquanto a outra foi já justamente do Estado. Principalmente para você coletar um imposto sobre a cidade. Acho que agora vai dar um intervalo aí. Vamos aproximar um pouco mais, tem vários trechos só para a gente ver. Então aqui a gente vê o centro da cidade, eu não sei se vocês conseguem visualizar, né? São João da Boa Vista. É o centro dela. Então aqui, eu vou chegar próximo à imagem, aqui seria a Igreja Catedral, essa é a Avenida Dona Gertrudes, aqui seria o largo onde futuramente, 3 anos posteriormente, né, construiu-se o grupo escolar Joaquim José. E era o largo do cemitério antigo. O cemitério antigo ainda existia, estaria aqui. Por que ele não foi apontado? Porque o cemitério novo já tinha sido construído e inaugurado. Era uma vergonha para um município
apontar um cemitério velho, anti-higiênico, fora dos padrões sanitaristas. Então, para essa época, a Câmara já providenciou um terreno a 2 quilômetros de distância da cidade. E esse cemitério, que corresponde, o seu centro, com a estátua do Joaquim José. É um quadrilátero, é um quadrado. E pega um pouquinho do Fonteatro. Por isso que, quando escavaram o Fonteatro, acharam ossos. Esse cemitério era coordenado pela Igreja Matriz, que hoje é a Igreja Catedral. Então, ela era destinada aos sepultamentos não de pessoas importantes. No começo, eram pessoas mais simples, que não pudessem pagar ou não representasse tanto na cidade. Okay? Para os escravos católicos tinham um terreno especial nesse cemitério. E também tinha uma parte para os acatólicos, os não católicos, porque eles estavam sendo sepultados num campo santo, regido pela igreja. Então, era um cantinho desse cemitério, o lado dos acatólicos. Seria correspondente aonde abriu-se a rua Teresiano Valim. Para o lado, a esquina que dá para o lado da Praça Joaquim Cândido. Então, aquele canto seria a quadra destinada, uma pequena quadra destinada aos acatólicos. Geralmente eram estrangeiros, alemães, né? Muitos foram, antes dessa aprovação, muitos foram sepultados no cemitério dos negros. Então, por exemplo, a família Vestim estava toda sepultada no cemitério dos cativos, que era na rua Luiz Gama, né? Ali na casa do Tito Pito, seria na rua, bem em cima da rua, né? Esse cemitério dos cativos. O tiro de guerra, mas é do outro lado da Avenida Rodrigues Alves, né? Antiga Constituição. É interessante que o Rosário, ele tinha algumas ruas, quase todas as ruas estavam ligadas aos nomes de abolicionistas. Quem promoveu a abolição da escravatura, ou quem ajudou, ou se não, estava ligado à liberdade. Então, por exemplo, Rua Tiradentes, Rua Constituição, então estava todo conectado. Então, José do Patrocínio, Luiz Gama. Então, você vê que era um bairro reservado para isso. Acho que o próximo deve ter. Esse é o lado do Rosário. Olha que coisa interessante nessa planta. É uma planta do período, do começo da República. Então, eles tinham que ordenar essa cidade. Principalmente o lado que era, digamos, a origem de São João da Boa Vista. Esse é o bairro do Rosário. Essa é a igreja do Rosário. Está vendo aqui? E o cemitério dos cativos era essa rua aqui, ó, Luiz Gama. Aqui, ó. Aqui eles têm que já desaparecer com esse cemitério, porque esse cemitério foi todo trasladado para o cemitério novo. E como não podia mexer nos corpos que já estavam sepultados, né, o cemitério novo lá foi inaugurado em 1894, em março de 1894. Você tinha de esperar 10 anos para trasladar os corpos, os restos mortais, sepultados, né, recentemente. Então, o cemitério ficou ali. Ele era cercado por muros de pedra, né? Era pequeno o cemitério dos cativos. E todo mundo tinha medo desse cemitério, principalmente quando ia nas festas do Rosário. Falava assim, nossa, você não fica muito tarde, porque está cheio de fantasmas, sai tudo do cemitério. Então, e o pessoal bebia demais, né, na festa do Rosário, amarravam fogo, e aí é capaz de ver mesmo, né, via tudo, né, e muito cheio de buraco, brejo. Eu não sei, os Penhas moram ali? Acho que o Dito Pito morava aqui, ó, nessa esquina. E ele encontrou, né, quando ele foi fazer o muro dele, ele deixou as carneiras aparentes, que eram abobadilhas de tijolos.
Só que os filhos deles tiraram tudo para não tombar, morrendo de medo que tombe esse território, né? Transforme em patrimônio. Então eles mudaram tudo, reformaram, agora ocuparam. Mas não adianta nada, porque os corpos estão tudo ali. Entendeu? Boa parte dos corpos dos escravos. Então até contar essa história. Como que é essa história do Rosário? O Rosário, ele era o território próximo aos primeiros, os pioneiros, digamos, aqui da cidade, né? Esses primeiros roceiros, esses agregados que chegaram. E eles se concentravam nessa planta, dá para vocês perceberem, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eles se concentraram às margens do córrego São João. Está vendo essa linha tortuosa? Esse é o córrego São João. Você vê que as habitações estão fora da quadra. Ó. Então, está dando para perceber? Algumas ficam no meio da rua. Por quê? Eram as casas dos primeiros roceiros. Porque eles não faziam longe do acesso da água. A água é fundamental aqui. E o córrego São João não chamava córrego São João. Era um tributável, né, um córrego ligado ao Jaguari. Então essa população conhecia aqui como Jaguari. Entendeu? Não tem ainda esse nome de São João. E aí, quando o Monsenhor Ramalho vai propor para essa população, através do vigário dele, porque ele era pároco, né? Eu estou pulando aí a história de um monte, né? Ele era pároco, só que o Amorim Cigar era vigário. Eu acho tão engraçado essas posições de padre, né? É muito interessante. Ele mandava, ele é pároco, ele é responsável, ele assina. O vigário é que faz. E é curioso que vigarista, né? Vem de vigário, porque geralmente você joga toda a culpa no vigário, né? Porque o vigário fez errado, né? O vigário aprontou, esse aí surpiou. Então é um termo que acaba vindo desse. E o Amorim Cigar, o vigário, o padre Amorim Cigar, ele vai coordenar esse plano do Monsenhor Ramalho, ou Padre Ramalho. Monsenhor é um título que recebe posteriormente. Mas, nessa ocasião, ele vai propor para a população de mudar esse núcleo, digamos, essa origem de São João, que seria as margens do córrego São João, para um lado muito mais favorável, que era essa esplanada, né? Essa esplanada aqui, ó, voltada para a serra. Está dando para ver aqui? Então, você vê que aqui, olha, os republicanos tiveram uma dor de cabeça para adaptar essa malha urbana para o lado do Rosário, né? Mas isso eu estou falando lá de 1829, a gente acredita que ele venha para cá, o Monsenhor Ramalho, por essa época, que é quando ele adquire a São João dos Pinhais, né? Que é o período que a gente mais retrocedeu. E ele vai se empenhar depois de 1832, né? Que aí ele vai começar a mandar cartas, ele vai querer transformar isso aqui numa capela curada. Mas aí vocês fazem uma pergunta, mas a fundação de São João não é 1824? Aí vem o barulho, né? Não, já tem uma certa ocupação, tem um padre que passa por aqui, né? Como que chamava aquele? Tem um padre, Mateus, né? O padre Mateus. E isso está anotado, viu? A gente já achou no arquivo lá da arquidiocesano, né? De São Paulo, tem tudo isso anotado. Então ele realmente passava por aqui, atendia, mas não tinha a condição de ter o título de capela curada. Curada por quê? Porque ela era reconhecida pela cúria. Ela poderia ter um padre regular, tal. E para ter essa condição, você tem que ter patrimônio religioso. Então, como que eles reconhecem como patrimônio religioso, que é terra, para manter essa capela? E você tem que pedir essa autorização para o bispo. Quase todo mundo é analfabeto aqui, né? Então, quando chega o Monsenhor Ramalho, ele propõe essa titularidade. E ele é muito inteligente, rico, cheio de posses, português, né?
tinha propriedades em São Paulo, que a gente viu, né? Mogi-mirim, e vinha adquirindo várias terras, a própria São João dos Pinhais, hoje as 3 fazendas, né, dos Ribeiros, ele vendeu para o Comendador Ribeiro. Então, depois tem a São Pedro, ele está vindo próximo e montando engenhos de cana. E aí ele percebe que aqui tem uma condição favorável, já tem moradores aqui, porque é uma condição também para você conseguir o título de capela curada. Para que você vai ter capela curada se não tem moradores, não tem quem ocupe, né? Então ele vai conseguir convencê-los de que o melhor lugar para se construir essa capela não é esse lado aonde eles devem ter feito uma capela, uma taperinha, né? Uma capelinha que dizem, sei lá, isso por lenda, ou que é uma promessa do Antônio Machado, que seria essa capela na rua, como chama? General Carneiro, essa rua que vai para a Esportiva, e que vai atravessar o córrego e vai... aqui é a Casa de Câmara e Cadeia, que hoje é o Senac, a Rua São João. Aqui é a Praça Municipal. E vai bater aqui, nessa rua, que seria a Rua Riachuelo, que era a antiga estrada. Por isso que ela é tortinha, ela vai se adaptando. Que vem desde lá da Unifeob, né, ali no Cubatão, na Baixada, e aí ela vai até aqui a Igreja do Rosário. Está vendo aqui? Então, a capela estaria nesse beco. É um beco que tem aqui. E tem uma configuração de pracinha na frente, que é muito curioso, que a gente acredita que ficou por muito tempo reservada como uma espécie de pequeno adro, que só vai se desconfigurar na década de 30. Aí ela vai se desmanchar, que era uma pequena praça. O que isso significa? Que a capela estaria para uma frente muito curta, voltada para o córrego. Então, como poderia expandir? Como você poderia ter uma ambição de transformar isso numa grande cidade com uma visão tão pequena territorial? Então, o que ele faz? Ele adquire esses terrenos, depois ele vai doar isso aqui para o patrimônio religioso, ele vai doar, Monsenhor Ramalho, e ele vai ter um embate, através do padre Amorim Cigar, com os moradores do Rosário, dessa baixada, dos ribeirinhos. Porque eles ficaram sentidos. Falou, mas como assim? A gente estava apostando tudo nisso aqui e de repente você desloca, você muda. Então eles ficaram um pouco revoltosos. Um pouco. Depois eles foram percebendo que aquilo poderia vir a favor, né? E também não tinha nem o que discutir, né? Próximo. Deu para entender do Rosário? E depois o Rosário tem outras histórias. Eu coloco como o Rosário o primeiro reduto dos negros em São João da Boa Vista. Por quê? Porque no largo do Rosário, da igreja, é onde tinha um teleiro, né, deveria ser de sapê, para a comercialização de escravos. Mas faz a comercialização de escravo longe da cidade? Sim. Isso era uma exigência por lei provincial. Por quê? Porque poderia contaminar os escravos de nação, que são os escravos que vinham da África, poderiam contaminar essa população com alguma peste, alguma doença. A principal doença transmitida pelos escravos era a bexiga preta, que é a varíola. Então, eles acabavam vindo muito fragilizados, né, até chegar. Então, eles tinham de ficar de quarentena, numa distância de 1 quilômetro aproximado do núcleo original. E dali que deveria partir para as fazendas. Então, depois do pregão é o que você prega, né, que você faz o leilão dos escravos, eles já partem dali. E aonde estão as propriedades nessa época, as principais propriedades de São João? Na base da montanha.
Era o local preferido, principalmente no início da cultura do café. Entendeu? Então, não aqui na Baixada. A Baixada era só para a cultura de cana, do outro lado do Jaguari. Aqui, não, fica nessa aqui. Esse extremo é muito interessante. É a primeira representação do primeiro loteamento de São João da Boa Vista, que é a Vila Conrado. Foi feita pelo Conrado de Albuquerque. Conrado de Albuquerque veio de Amparo. Ele era casado com a dona Gertrudes, que é o que dá o nome à Avenida Dona Gertrudes. Ele adquire todo esse território de um médico, inclusive o chalé, que hoje é o Palmeiras. O chalé desse médico que teve uns desentendimentos aqui em São João da Boa Vista. Ele era muito antiético. E a mãe dele era pior ainda, era uma bisca. Então não deixava ninguém pegar fruta, impedia a passagem dos boiadeiros, porque a Avenida Dona Gertrudes era uma estrada de tropeiros. Então aí era muito complicado. Agora, a Dona Gertrudes era uma doçura, pelo que eles falam, que eles comentam. E um fator também que ajudou bastante a ter o nome dela é que o Conrado de Albuquerque, ele foi vereador. Ele foi vereador, construtor, construiu muitas casas aqui. Até essa última casa que demoliu, eu falei, poxa, olha lá, tijolo do Conrado de Albuquerque. Conrado Marcondes de Albuquerque. Né? CM. Ele foi o primeiro a ter olaria aqui. Então, era um construtor e tanto. Ele construiu todo o cemitério. A esposa dele doou o terreno para fazer a Santa Casa, né, a dona Gertrudes. E depois a Carolina Malheiros vai doar o dinheiro para a construção. Então, ela era muito assim adorada, né? E ela vem de uma família importante, a Sintra, lá de Amparo, né? A gente foi até conhecer a casa deles, né? Lá em Amparo, porque depois eles retomam para Amparo, né? O túmulo dela, né? E o cemitério de Amparo foi feito pelo Conrado de Albuquerque, Marcondes de Albuquerque. Igualzinho, o muro, tudo, de São João da Boa Vista. E aí, o que ele vai fazer? Um loteamento. Imagina, vai fazer um loteamento aos moldes, isso em 1893, aos moldes de Higienópolis, em São Paulo. Por isso, olha o pensamento dele. No começo vai se chamar Boa Vista. Por quê? Era o ponto mais alto da cidade. Aqui você subia, depois da Avenida Dona Gertrudes, você ia subindo até chegar ao topo, a parte mais alta, a maior altitude de São João, que é lá no cemitério. Eles vão dar uma parte do terreno para o cemitério, outra parte vai ser negociada com os Rabelo, a família Rabelo, e a outra vai ser cedida pela Cabral de Vasconcelos, o Zé do Comércio, que ele tem ali do lado da Santa Rita das Areias. E vão jogar o cemitério na outra vertente, para não contaminar as águas da cidade. Né? E ali vai ser o ponto mais alto. Por isso que dá raios e trovões lá, nossa, destrói túmulo, é um negócio assim complicadíssimo. Né? Nem o para-raio da caixa d'água, que tem ali do próximo, consegue evitar isso. Né? E o que ele vai fazer no loteamento? Um loteamento de ruas largas. E ele já fica espantado com a qualidade urbanística da cidade, que tinham ruas largas aqui também. Né? Para a época, era muito favorável. Por quê? Eles queriam, São João quis imitar primeiro as cidades da corte, próximo à corte do Rio de Janeiro. Então, o Monsenhor Ramalho, a gente percebe que ele tenta traçar uma cidade muito semelhante às cidades cafeeiras fluminenses. Então, Vassouras, por exemplo, ele copia a praça de Vassouras. Né? E ele faz ruas, manda traçar, o Amorim Cigar, traçar ruas com uma largura considerável, 12 metros de largura,
Hoje não, hoje a gente fala, puxa, podia fazer uma rua tão estreita assim, não dá para estacionar, não dá para... Mas, na época, era uma rua muito, né, larga. Isso aí, pensando isso em 1840. Então, e a gente vai ser muito copiado na região, viu? Então, a nossa cidade serviu de modelo para Espírito Santo do Pinhal, que pertenceu a nós, né? A praça, a largura. Caconde não, era outro tipo. Mococa sim, em 1907, copia São João. Quem mais? São José do Rio Pardo copia São João, no período já republicano, o modo de se fazer, né? Então, São João acabou se tornando uma referência. A Vila Conrado era para ser Boa Vista. E olha o pensamento dele. Vamos fazer como Higienópolis. Como que é Higienópolis? Propriedades maiores, mais largas, ruas largas. E vamos colocar um cemitério na sua extremidade. Lá era Consolação, o cemitério público. Vamos colocar a Santa Casa. Então, vamos dar o terreno para construir a Santa Casa. E também vamos construir uma escola. Então, a primeira escola que a gente tem assim documentado era que existia aqui, que depois vai ser ocupado pelo o terceiro grupo escolar de São João, que é o Santos Cabral. E que foi um sobrado também ocupado pela esposa do Alípio, que eles falavam que era a Casa da Louca. Onde ali na parte de cima, ali que tinha um sobrado. Então, e ele tinha uma praça. Qual que era a praça dele? É a Praça das Palmeiras. Ali era a praça do loteamento. Tinha uma praça, tinha uma vista panorâmica. E fizeram uma avenida enorme. Qual que é essa avenida? Um absurdo para a época. Avenida João Osório. Era larga demais. Ninguém sabia, ninguém conseguia dominar essa avenida. Por quê? Porque você não ocupava ela totalmente. Dava para caçar onça. Você vê nos jornais, né? Falava assim, nossa, aquilo lá está cheio de buraco. Vai parecer um animal perigoso. Era complicado. Você usava as laterais, mas você não usava o meio. Até hoje, né? É uma avenida muito larga. Agora, vocês imaginam essa avenida João Osório em 1893. A gente vai ver algumas fotos, vocês vão entender esse processo. Próximo. Bom, essa é a planta que eu comentei para vocês, do Luiz Gambetta Sarmento, que deu uma polêmica danada, mas ele conseguiu cumprir. Ela é de 1908, né? 1907, que é o levantamento, 1908. Próximo. Aqui. Você vê que ela segue o modelo do Guilherme Sandeville. O mesmo. Então, o Guilherme Sandeville era muito caprichoso, era engenheiro e muito cuidadoso, um topógrafo excelente. Só que aqui ficou muito mais detalhado a questão cadastral, justamente para cobrar o imposto predial, que eles estavam já inaugurando. Você vê que está uma ocupação maior, né? A Vila Conrado aqui alinhada, aparecendo já o cemitério novo, está bem mortinho, né? Aqui, por causa do papel heliográfico, aquilo que eu falei para vocês. O problema do papel heliográfico, depois dele fixar a imagem, né, por luz, se você deixar ele na luz constante, ele vai desaparecendo a cor de fundo, né? Então, é um papel que dá para perceber aqui, ó, a mancha. Isso aqui foi de luz, ó. Então, eu imagino a planta de linho, né? Em linho, a matriz, né? Mas essa de linho desapareceu. Eu acredito que eles mandaram para a Assembleia Estadual, né? Então, porque foi uma encomenda, né? E o que eles têm no arquivo deles é justamente a cópia oleográfica. Então, foi ótimo, porque isso aqui é recente, né, Jaime? Que a gente descobriu, porque está digitalizando todo o arquivo, né? Então, está se revelando essas plantas. E geralmente estão anexadas em processos.
Então, por isso que nunca se atentaram, né? Próximo. Aqui, ó, você vê a chácara da Dona Gertrudes, que é a chácara que está bem mais denunciado, porque eles consideraram a propriedade mais cara nessa ocasião, né, de imposto. Porque ela praticamente está ficando urbana, né? A chácara do Palmeiras, da Carolina Sintra, né, da Conrado Marcondes de Albuquerque. E do lado você vê a Massimina, né, a antiga Westman, né, padaria Westman, que é o prédio construído também. A Massimina já desapareceu, estava na Avenida Dona Gertrudes, era de tijolos aparente, construída também pelo Conrado Marcondes de Albuquerque, com o projeto do Carlos Martins, né, ou Martins. Próximo. Aí a mesma planta que a Vila Conrado, né? Próximo. Também aqui para os lados do Rosário, né? Veja que a ocupação já... A planta matriz que eu tento colocar para tentar entender esse processo de evolução é a planta de 1920. Aí 20 a gente já dá um pulão, né? E em 1920, São João também fica muito importante, aumenta a população aqui, principalmente com a imigração, né? E com o sucesso também da plantação de café, né? Então, com esse dinheiro, ela se transforma. E também com a proximidade com Poços de Caldas. Então, aqui é um entremeio a Poços de Caldas. Então, é uma cidade que tem muitos médicos, isso é muito curioso, né? Muitos médicos vêm para cá, porque não dá para você ficar a temporada toda em Poços de Caldas, né? Porque lá é só o período do veraneio. Então, aonde você vai ganhar dinheiro? Vai tratar da população, né? Então, vem tudo para São João. E São João atrai esses médicos de fora. E é o período que eles acham que a cidade precisa ser tratada. Tratada assim, como um paciente, um corpo são. Né? Como chama? Que a cidade é uma doença. Então, você tem que... E é um antro de doença, né? Então, de contaminação. Então, você precisa tratar essa cidade. Então, qual seria o melhor intendente, digamos, o de parte de saúde? Então, quem seria o melhor prefeito para a ocasião? O prefeito deveria ser um médico. Deu para entender o esquema, né? Esse esquema vai durar por muito tempo, viu, gente? Em São João, a gente vai ter muitos médicos que vão se tornar prefeitos e chefes de urbanização da cidade. Porque o tratamento é de um doente, né? De uma cidade doente. E nesse tempo é que a gente vai ter as primeiras pavimentações, né? Porque eles acham que a poeira é contaminante. Plantar árvores nas ruas, porque é um jeito de você amenizar esses ventos, esse miasma que pode estar no ar, né? Então, você vê que é tudo preocupado com a doença, né, contaminante. E essa planta é da eletricidade, é da companhia de eletricidade. É o momento que eles estão instalando os postes de fiação, né, de iluminação pública e também de fornecimento de energia. E que a gente vai ter também as construções das micro-usinas em São João. E que todas vão ter nome de santo, né? Santa Inês, Santa Margarida, São José, São Joaquim, que vocês tinham me perguntado, né? Onde é a São Joaquim? É lá próximo ao Pedregulho, né, padre? O Padre Mil está aí, autoridade de Pedregulho. Da Diocese de Pedregulho. A represa, né, é uma micro-usina, né? E lá próximo tem, que perguntaram aqui por causa do sítio arqueológico de pinturas rupestres, e que está lá próximo, né, a essa região. Bom, e eles estão fazendo essas instalações, então eles têm que ter precisão. Então, eles fazem uma planta muito curiosa, não preocupada somente com os vazios urbanos, mas com a linha da rua.
E a rua é impecável, é perfeita, porque agora tem meio-fio. O meio-fio define essa divisão de passeio, né, do pedestre, e o leito, não carroçável, mas já se preocupando com o leito do carro, do automóvel. É agora que está começando a aparecer o automóvel. E o automóvel aqui é uma barbeiragem até, né, gente? Nossa, é uma loucura. Ninguém tinha carta, ninguém sabia. Comprava automóvel, né? Já saía dirigindo, era uma loucura, gente. E não tinha mão. Você vai falar mão de carroça, né? Se for pensar, mas bebia, sei lá. Era uma loucura, era um tempo louco, né? O que você vê de notícia na década de 20, 30, de acidente de automóvel, mas é uma piada, porque parece que eles buscam o poste, né? Não pode ver um poste que está indo atrás, pá, né? Entra na mão errada, porque não tem mão, né? E a poeira levanta, né? Porque antes, com carroça, você não levantava poeira, você levantava com gado, às vezes o gado vai passar a avenida, né? Aí virava um fumaceiro. Mas o automóvel, nossa, levantava uma fumaça, aí você não sabia, você não via direito, né? Era uma loucura. E então era tempos loucos, né? Bom, é uma cidade que precisa se curar. Próximo. Aí eu uso essa planta. Vamos falar da evolução. Aqui já é a planta de 1929, 30. É um momento também crucial para São João. Por quê? O que acontece em 28, 29? Nossa, foi uma crise danada. E São João tava que tava, né? Porque olha a loucura do que se fixou. Nossa, foi demais. As geadas, teve crise de geadas, 1914, 17, aí vai. Tem cada uma aí, nossa, arrebenta um fazendeiro. Só que a de 29, a crise de 29, arrebentou todos. Porque o que adiantava você ter a propriedade, a terra, se ela não valia nada? Como que você paga as tuas dívidas? Porque é uma vez por ano. Não tinha como. E São João escapou dessa, né? É muito curioso. Ele escapa dessa crise com uma forma muito curiosa, que é o Pica-Tudo, né? O Manuel Pica-Tudo, o Mané Pica-Tudo, que era o meu tio, Manuel Rodrigues. Eles vão fazer uma sociedade, né? E eles vão comprar essas propriedades grandes e vão picar elas. Então, distribuindo água, casa, benfeitorias, e vender para quem? Para quem possa comprar uma gleba menor. Então, geralmente, são os imigrantes que têm o dinheiro guardado. Esse não foi afetado. Entendeu? Então, ele picou praticamente a serra inteira. Então, o latifúndio em São João acabou-se. Ficou quase um minifúndio. E conseguiram sobreviver com isso. Outro fator importante para São João. São João apostou em outros setores. Diferente de Pinhal, por exemplo. Pinhal, Espírito Santo Pinhal, Mococa, que ficou ali no café e chorando as mágoas. E não tinha outro setor para tocar a economia. São João, na década de 20, já no comecinho de 20, aposta muito na indústria. Principalmente na indústria de tecidos. Eles fazem fábrica de meias, de seda, meia de... Aqui em São João tinha uma potente dessas fábricas. Imagina nessa época que o vestido está subindo, né? O que foi essa meia de seda para São João, né? O Zé Poeta também era sócio dessa fábrica. Né? Eles tinham fábricas de beneficiamento do algodão. É esse que é interessante. Eles tinham o algodão, a plantação de algodão, como uma potência. Então, o algodão de São João era muito bom. Era um fio muito resistente, era muito admirado no Brasil todo. E aí, quem percebeu isso? As indústrias Matarazzo. O grupo Matarazzo.
Então eles vêm rapidamente para aqui, para a região, funda aquele complexo que a gente tem lá no fundo do São Benedito, que hoje é a Cidade das Artes, né? E para quê? Para fazer todo esse escoamento do algodão de São João da Boa Vista para as indústrias reunidas do Matarazzo. Entendeu? Então eles vão começar isso em 1912, 15, já estava quase tudo instalado. E aí eles vão já declarando, aí todo mundo vai atrás, né? Aí para abrir a Sambra, que está aqui do lado, um pulinho, os próprios fazendeiros e comerciantes também começam a se articular, fazer depósitos de algodão, beneficiamento de algodão e a criação da Fiatesse. Não é à toa, né? Então, vira um ápice. E outro fator também que vem com a imigração aqui é a batata. A batata já começa a despontar em São João da Boa Vista. Por quê? Porque ela tem um fator geográfico favorável. Porque a batata você tem que ter uma altitude para a plantação, para a criação da sementeira, né, como chama? Das mudinhas, das batatinhas. E você tem um solo avantajado na parte da baixada. E você tem a mão de obra espanhola já nesse período, no início do século, lá na região da Fartura, para a plantação dessa sementeira, né, a gente chama de sementeiras da batata, para ser transferida depois para o solo da Baixada. Além do Rio Grande é ótimo, do Rio Jaguari, Mirim. Aí, olha, tudo que eu estou falando, gente, vocês vão ver aonde? No brasão de São João da Boa Vista. Só que fizeram tanta confusão que no brasão de São João da Boa Vista sai da cornucópia, aqueles chifres grandes, né, cornucópias, sai a riqueza da cidade. O que eles colocaram? Como que eles interpretaram a batatinha? Parece cenoura, parece que está saindo cenoura. Você entendeu? Não entenderam o que é. E misturado com algodão. Eram as bolinhas de algodão. Então era algodão e a batata. Até os anos 60, essa era uma economia que estava segurando bem aqui. Bom, e o que é importante nesse mapa? Esse é do Tito Travassos, esse mapa aqui. Você tem a expansão de loteamentos. Loteamentos como? São loteamentos simples, são populares. Então, era um investimento, porque estava faltando habitação. Era uma economia pujante. Tinha muitas fábricas, muito beneficiadoras. Então, por isso que a gente vai ter aqui a primeira vila operária, vai ser esse trecho aqui próximo à ferrovia, aqui atrás, que depois vai emendar com as Durval Nicolau aí da vida, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, né? Aí você tem a junção da Vila Operária, que é de 1915, com a Vila Conceição, que era a vila da Fiatesse, a Vila Operária da Fiatesse. Então, você emendava ali. Aí, o que eles vão fazer? Vamos investir nesse território, nessa habitação. O que eles vão fazer aqui? Olha o que vai criar. Desse lado, do outro lado do rio. Só para vocês se localizar, aqui é Esportiva, o complexo da Esportiva Sanjoanense, que é a curva do rio, né? Tanto elogiado, porque é uma área que o pessoal nada, né? E faz essa curva aqui, ó, né? Você tem desse lado a vila do São Lázaro. Ah, mas era a Vila São Lázaro? Segundo reduto dos negros, em São João da Boa Vista. Não, a vila era a Vila Rosa. Era Santa Rosa. Era promovida pelo Cristiano Osório e Dona Gabriela. Por quê? Porque eles queriam abrigar os escravos velhos, os ex-escravos velhos da fazenda. Ele praticamente foi criado por esse pessoal, né? Então ele vai instalar esses antigos, né, essas antigas famílias negras ali naquela região. Depois vai ser chamado de São Lázaro.
E vai construir casas mesmo. Por isso que lá vai ser também o início das famosas doceiras de São João da Boa Vista. E era também a região das lavadeiras. Lavar a roupa suja da cidade era ali na Baixada da Oscar Johnson, ali tinha umas quedinhas de água no córrego São João. Agora o córrego São João anda muito manso, às vezes baixo, aí levanta de repente, né? Mas na época tinha umas quebradeiras ali no NSS, ali naquela região. Né? E o Cubatão também acabou pegando a fama, porque o Cubatão é muito mais antiga, né? Ela estava aí nessa região. Depois dela ser abandonada, ela vai abrigar ex-combatentes da Revolução de 32, o Jacaré morava lá, né, que perdeu uma perna, não sei o quê, quase todo. E era uma área de prostituição. Toda essa região antiga que a gente comentou, do córrego São João, era região de prostituição em São João. Até a rua Santo Antônio, que seria hoje a Teófilo Ribeiro de Andrade, na parte da Baixa. Da Baixa, a baixada dela era tudo casas com luz vermelha, até os anos 40, 50. Era o local de iniciação. Era essa baixada. Você vê que há uma associação, né? Depois eu não sei se a de Lourdes vai trabalhar isso, vai ficar mais fácil depois a gente demonstrar.